que veem e os vossos ouvidos porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo e não ouviram, e ouvir o que vocês estão ouvindo e não ouviram. Escutai-vos, pois a parábola do semeador, ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Como se diz, né? As aves vieram primeiro. Ele tá falando assim, que o diabo veio e arrebatou a palavra do coração da pessoa, porque a pessoa não entregou o coração para o Senhor. Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz. É o crente sem raiz em si mesmo. Antes é temporão. Então, chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende e sai da presença de Deus. Jesus não quis me ajudar? Vou sair da presença de Deus. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados desse mundo. Ele adora o mundo, ele adora as coisas carnais, as obras da carne. Então, os cuidados desse mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Ele ouve a palavra, mas ele ama mais o mundo do que a Deus, né? Isso está acontecendo mais e mais. E nós precisamos estar pregando o evangelho, mas a cada dia a incredulidade vai aumentando mais e mais. E, gente, existem países que é proibido ler a Bíblia. Então, vamos aproveitar aqui, vamos estar lendo a palavra do Senhor. Procure entender a palavra, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor possa abrir os nossos olhos espirituais para entender. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra. Então dá fruto, e um fruto produz 100, o outro 60 e outro 30 por um. Então essa é a parábola, a história do semeador. E Jesus contou outra parábola também. Ele contou a parábola do joio e do trigo. O joio se parece muito com o trigo, só que tem que, na hora que você esfrega assim, ó, o trigo tem semente e o joio não tem nada. Então o joio parece muito parecido com o trigo. Às vezes, por isso que nós não podemos julgar pela aparência. Muitas vezes a gente acha que a pessoa é crente mesmo, e a pessoa não é crente, está vivendo uma vida errada e está no meio de nós. E também nós devemos tomar cuidado para não sermos joio também. E aí Jesus falou outra parábola dizendo, né? O reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu campo, mas dormindo os homens veio o seu inimigo e semeou joio no meio do trigo e retirou-se. Porque eram parecidos, né? E claro que ele não ia fazer diferença, não ia discernir qual era o trigo, qual era o joio, né? E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Porque tem então joio? Depois que cresceu, que eles viram que era joio. Mas mesmo assim tem que dar uma esfregadinha para ver se é joio ou não, né? Se é trigo ou se é joio. E ele disse: um inimigo é quem fez isso. E os servos disseram: quem, pois, que vamos... Queremos então arrancar o joio e deixar só o trigo. Jesus falou. Ele, porém, disse: para que ao colher o trigo, se vocês forem arrancar o joio, vocês vão arrancar o trigo junto com eles. Deixe crescer ambos juntos até a ceifa. Então, por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e amarrai-o, quer dizer, atai-o, né? Tipo molho, façam molhos, né? De joio. Colhei primeiro o joio, amarrai-os para queimar, mas o trigo ajunta-o em celeiros. Então as pessoas ficam assim: por que Deus
deixa isso acontecer, permite que isso acontecer. Gente, no momento, Deus sabe a hora que ele age. Ninguém manda em Deus, não. Ninguém controla Deus, não. Então eu fico vendo pessoas debochando. Para com isso, gente. Para de debochar. Ó, gente, se você não acredita em Deus, seu joelho vai se dobrar no fim dos tempos. E você vai confessar Jesus, você vai reconhecer realmente esse é o Senhor Jesus. Mas você não quis, você o rejeitou. Jesus entra com outra parábola também. A parábola do grão de mostarda. A parábola do grão de mostarda o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que o homem, pegando ele, semeou em seu campo. E o que é realmente o menor, o grão de mostarda é a menor semente de todas as sementes, né? E ela é tão pequitita que a gente acha que ela não vai dar fruto, que ela não vai crescer. Mas ela crescendo, ela se torna a maior planta e faz-se uma árvore, de sorte que as aves vêm, né? As aves vêm do céu e se aninham em seus ramos, porque o tamanho da semente não dá para acreditar que vai dar uma árvore tão grande. Jesus entra também com a parábola do fermento, que ele fala assim, ó, outra parábola que ele diz: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher toma e coloca esse fermento em 3 medidas de farinha, até que tudo esteja levedado, porque o fermento, a massa cresce, né? Então ela coloca, a mulher vai e coloca ali para fazer o pão, e o pão fica levedado, ele cresce. E tudo isso Jesus diz por parábolas. E a multidão, e nada lhes falava sem parábolas, tudo ele falava, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta, que diz: abrirei em palavras, abrirei em histórias a minha boca e publicarei coisas ocultas desde a fundação do mundo. Aí aqui está a explicação da parábola. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa, e chegaram ao pé dele os seus discípulos, que os discípulos ficaram curiosos com essas parábolas que ele falou lá, né? E dizendo: explica-nos as parábolas do joio do campo. Ele respondendo, disse-lhe: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. Quem é o Filho do Homem? Ele mesmo, Jesus. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino. Os joios são os filhos do maligno. Eles pediram para explicar a parábola do joio e do trigo, né? O inimigo que semeou é o diabo. A ceifa é o fim do mundo. Estamos chegando no fim do mundo, irmãos. Está estourando uma guerra mundial aí. Estamos chegando no fim do mundo. Se você não confessou Jesus como Salvador, confesse Jesus como Salvador. E aqui está falando assim, olha, o inimigo que semeou é o diabo, a ceifa é o fim do mundo. E os ceifeiros são os anjos. E os anjos cumprem cegamente a palavra de Deus. Ele mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo que causa escândalo. E os que cometem iniquidade, lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dente. Então, os justos, nós devemos ser justos, procurar ter atos de justiça. Os justos resplandecerão como o sol no seu reino. Quem tem ouvidos, ouça. Ouça. Quem tem ouvidos, ouça. Agora, Jesus fala em outra parábola também. A parábola do tesouro escondido e da pérola de grande valor. Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo que um homem achou e escondeu. Então, pelo gozo dele, vai e vende tudo que tem e compra aquele campo. Outro sim, no reino dos céus, é semelhante ao homem negociante que busca boas pérolas, e encontrando uma pérola de grande valor,